E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, plataforma Gonçalves Dias, através de um programa Aprova Mais, do Governo do Estado do Maranhão. Estamos aqui para trabalhar a realidade brasileira. Vamos discutir em vários momentos da nossa história política nacional essa realidade brasileira. É importante que você baixe o QR Code, porque lá você tem a parte teórica dessa aula e de outras aulas, e também uma série de questões que você poderá fazer, já gabaritada, e que com certeza todos esses instrumentos vão ser importantes para a sua aprovação nesse concurso nacional, chamado por muitos do Enem Nacional, ok? Na história da realidade brasileira, da aula de hoje, nós iremos trabalhar a última fase da chamada Era Vargas. Os dois primeiros momentos dessa Era Vargas, caracterizados como governo provisório, que não tem nada de provisório, porque Vargas vai continuar no poder, o governo constitucional, que nos mostrou uma experiência democrática muito curta, porque foi de 34 a 37, que nós tivemos dentro da Era Vargas, na medida que ali, por exemplo, nós vamos ter uma Constituição que foi votada, que foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Então teremos uma experiência democrática. O próprio Vargas, ele foi eleito via colégio eleitoral. Ele foi eleito indiretamente, não diretamente. Ele foi eleito de uma forma indireta. Entretanto, essa experiência democrática, ela acaba sendo interrompida com um golpe político. O golpe de 1937. O golpe que utilizou como justificativa oficial o famoso Plano Cohen. Um plano que foi forjado, um plano mentiroso, que se aproveitou do momento de polarização ideológica que o país estava atravessando, e até mesmo, recentemente, uma tentativa golpista de alguns poucos comunistas ligados à Aliança Nacional Libertadora, sob o comando do ex-tenente e agora comunista Luiz Carlos Prestes, a famosa intentona comunista. Vargas, em 37, ele se aproveita da polarização ideológica entre integralistas de orientação fascistas e aliancistas, alguns deles de integração comunista, se aproveita da intentona comunista para justificar o golpe do Estado Novo, ok? Para justificar o golpe do Estado Novo, certo, galera? Para justificar esse golpe. Então, é preciso observar essa questão com bastante cuidado. Quando se fala de justificativa, né, preciso observar isso. Quando se fala de justificativa ideológica, o que acontece aqui? É justamente o quê? A desculpa que se usa, que o governo usou para dar esse golpe. Inclusive contando com o apoio das Forças Armadas e até mesmo de setores das elites brasileiras. Né? Ou seja, os comunistas, eles têm um plano, inclusive internacional, para invadir o Brasil. A partir dessa justificativa, né, do famoso Plano Cohen, você tem o início do chamado governo autoritário, que vai se estabelecer até 45. Ele vai de 37 até 45. Esse governo autoritário, ele é um governo ditatorial. Ele é um governo que é chamado de ditadura do Estado Novo. Nós teremos o autoritarismo político presente na história brasileira. Um autoritarismo político que vai nos trazer diversas questões. Um autoritarismo, por exemplo, representado pela própria outorgação ou imposição de uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1937, a chamada polaca, a famosa Constituição polaca, que vai estabelecer a legalização desse governo autoritário, dessa ditadura Estado novista,
Observe que essa Constituição ela é imposta por Vargas. Ela não é uma Constituição votada, como foi a Constituição Liberal de 34. Essa aqui não. Essa aqui vai ser uma Constituição imposta. Vargas vai impor essa Constituição. E ele vai aproveitar essa Constituição, que tem uma inspiração fascista, o Estado Novo, ele tem uma inspiração ideológica fascista. Observe que a Constituição polaca é uma Constituição de inspiração fascista. E essa Constituição ela é fundamental para reforçar o centralismo político em torno de Vargas. Ou seja, ela vai ser muito importante para se ter essa instalação de um governo autoritário. Um governo autoritário que nós podemos observar também a partir de nomeação de interventores federais nos estados. Vargas, mais uma vez, como ele havia feito no início do governo provisório, ele vai afastar os governadores estaduais e vai nomear interventores federais, ou seja, representantes seus dentro do quê? Dos estados brasileiros. Tá? Então teremos essa prática política de nomear interventores federais, homens de sua confiança nos estados brasileiros. Isso é uma prática ditatorial, isso é uma prática autoritária. Esses representantes não seriam eleitos ou diretamente ou indiretamente. Então, isso é uma prática antidemocrática. A nomeação por parte do governo federal, uma nomeação direta desses interventores. Além disso, nós temos outras práticas autoritárias que vão ser importantes até para reforçar o estilo de governo populista de Vargas, da liderança carismática, né? Reforçado muitas das vezes pelo discurso demagógico. Então, a era Vargas do Estado Novo, do governo autoritário, ela vai criar vários mecanismos de controle sobre a sociedade, sobre os meios de comunicação, sobre as atividades artísticas e culturais, que vão ser importantes para quê? Não só para censurar, não só para disciplinar, mas para poder divulgar, na verdade, o estilo populista varguista, a liderança carismática, e reforçar até mesmo a ideia do homem que cuida da nação, que se preocupa com a nação, um pai dos pobres. Então isso vai ser muito importante para reforçar esse governo autoritário. E um desses órgãos criados pelo governo é o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é um órgão responsável pela censura, pela disciplina dos meios de comunicação, principalmente o rádio, que foi muito utilizado como veículo de comunicação. Ali você tem a censura na programação do rádio, mas além da censura da disciplina, o governo usa o rádio para poder o quê? Divulgar os seus feitos. Usa o rádio para divulgar o grande líder da nação, ou seja, divulgar a sua imagem carismática, a sua imagem de um homem preocupado com o país. O rádio é usado para isso, inclusive através de vários programas, assim como também o teatro, assim como também o cinema, assim como também a própria música e várias outras atividades artísticas e culturais. A música foi uma delas, o samba, por exemplo. O governo chega, inclusive, a legalizar o samba, né? Inclusive a colocar o samba como o quê? Como um patrimônio cultural nacional. O samba, que até pouco tempo atrás era marginalizado. Vargas usa o samba, lógico, o samba que exalta o trabalhismo, não que exalta a malandragem. Então, o samba que exalta o trabalhismo, que é uma característica política do populismo varguista, autoritário, ele vai ser utilizado como instrumento de manipulação das por parte do Estado. Tá? Nós temos também aqui a questão, inclusive ele criou o Serviço de Proteção Histórico-Artístico Nacional para poder fazer o tombamento do samba, como fez o tombamento da própria capoeira, como patrimônios nacionais. É a ideia para reforçar o nacionalismo, que é um instrumento importante nesse controle autoritário do Estado varguista.
Como ele criou o DASP, o Departamento de Assistência ao Serviço Público, onde ele iria controlar o servidor público, principalmente com concurso, com controle de quem, sabendo quem estaria trabalhando agora como servidor público. Você passa a ter um concurso público no país. Então seria mais fácil o governo controlar aqueles servidores. Lógico que as outras nomeações avulsas, como existe até hoje, irão acontecer. Ele também, por exemplo, criou a CLT. Ele consolidou as leis trabalhistas. Uma série de leis, como o salário mínimo, o descanso semanal, a carteira profissional, uma série de outras leis trabalhistas foram consolidadas como uma forma de reforçar uma imagem paternalista de pai dos pobres. E, ao mesmo tempo, que é uma política de manipulação, apesar de atender às reivindicações dessas massas operárias. Como também ele instituiu o sindicalismo corporativista, um sindicato onde quem vai ser o intermediador das relações trabalhistas, das relações laborais, né? Porque trabalhista e laborais é o mesmo sentido, das relações trabalhistas ou laborais entre patrão e empregado, é o Estado. Daí a estrutura sindicalista. Além disso, o nacionalismo econômico foi representado principalmente com a criação da Companhia Nacional Siderúrgica de Volta Redonda. A famosa CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, foi a principal estatal que representou o nacionalismo econômico intervencionista de Vargas. Uma empresa estatal, uma empresa de intervenção estatal, uma empresa que teve o apoio técnico e financeiro do capital norte-americano. Inclusive, uma das exigências dos Estados Unidos para apoiar e financiar essa siderúrgica, uma delas foi que o Brasil, de Vargas, do Estado Novo, se definisse na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Até mesmo para que os Estados Unidos pudessem ter, por exemplo, apoio para construir bases militares, como construiu, uma no Rio Grande do Norte, Natal, para lutar contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. E aí você tem a entrada tardia, né? Porque a guerra começa em 1939, a decisão de Vargas para colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial é em 1943. A entrada tardia de 43, o Brasil, através principalmente da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, os pracinha brasileiros, da expressão a cobra vai fumar, lutando principalmente ali na vitória da Batalha de Monte Castelo, na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países aliados, que acaba sendo uma grande contradição. Uma contradição que vai colaborar para a crise do Estado Novo, para a queda de Vargas em 45. Afinal de contas, os nossos militares estão na Europa, na Segunda Guerra Mundial, lutando ao lado de forças democráticas, lutando contra forças autoritárias, contra forças fascistas. E o Estado Novo é um Estado autoritário. E o Estado Novo é um Estado de inspiração fascista. Essa é considerada uma das grandes contradições que vai contribuir para a queda do Estado Novo. Apesar de Vargas tentar se manter no poder para fazer essa transição democrática. Observe que Vargas, antes dele renunciar, pressionado pelas Forças Armadas, pressionados por setores da burguesia comprometida com o capital estrangeiro, pressionado por setores das elites conservadoras da UDN, da União Democrática Nacional, antes dele renunciar, Vargas vai tentar fazer uma abertura democrática. Ele vai convocar eleições, ele vai anistiar presos políticos, como é o caso de Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes é anistiado, é solto nesse momento. Ele vai instituir o pluripartidarismo. Nesse momento nós teremos surgimento de vários partidos, como por exemplo o PTB, que Vargas criou, a UDN, a grande oposição dele, o PSD, que Vargas ajudou a criar. Ele tira da ilegalidade, inclusive, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Vargas chega até mesmo a convocar eleições. E o próprio governo organizou, com a participação popular, do movimento gremista.
O movimento que vai para as ruas dizendo, levantando faixas, né, protestando e falando, queremos que Vargas continue no poder. É uma tentativa de Vargas fazer a transição democrática, né, e não deixar essa transição para o próximo governo. Mas não deu certo. As pressões, principalmente militares, integrantes da UDN, foram muito fortes. Tanto prova que Vargas, em 45, ele foi praticamente obrigado a renunciar, porque senão ele seria deposto do poder. Ele renuncia em 45 e com isso você vai ter o fim do que, galera? O fim do Estado Novo. E aí, pessoal, nós temos o quê? Nós temos uma questão rapidinho, né, para a gente poder basicamente discutir com vocês. Olha só, a regulação, regular, controlar das relações de trabalho compõe a regulação, é o controle, a regulação das relações de trabalho, patrões e empregado, compõe uma estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças desta vasta engrenagem, porque você tem a justiça do trabalho. Só que quem controla no Estado Novo a justiça do trabalho é o governo. É o governo que controla, por conta do sindicalismo corporativista, onde o Estado ele intervém no controle dos sindicatos. Os sindicatos não têm autonomia, eles são controlados pelo governo. A presença de representantes das classes, porque os sindicatos eles são classistas, eles não são hoje, por exemplo, você tem categoria do professor, classe do professor. Hoje você tem vários sindicatos de professores. Nessa época, não. A categoria de professor só teria um sindicato. Esse sindicato seria controlado pelo Estado. Na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho, é também resultante da montagem dessa regulação. Ou seja, o próprio Estado, ele controla as organizações sindicais. Então, é como se o Estado, ele fosse a Justiça do Trabalho. É como se o governo funcionasse como o juiz do trabalho. O governo, ele vai mediar, porque o que faz o juiz do trabalho hoje? O juiz do trabalho está ali, mediando as relações, os conflitos entre quem? Entre trabalhadores e patrões. Os conflitos trabalhistas, os conflitos laborais. É isso que faz a justiça do trabalho. Esse é que faz o juiz do trabalho hoje. Aqui, quem vai ser essa justiça do trabalho? É o governo. É o Estado. Então, o Estado, ele vai ser o grande árbitro dessas relações conflituosas laborais. Tá? Entre quem? Entre empregados e patrões. Ele é o grande árbitro, por conta dessa estrutura do sindicalismo corporativista. Olha só, o poder normativo, a norma, são as regras, também reflete essa característica. Instituído pela Constituição de 34, a Justiça do Trabalho vem desde ali, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político, ou seja, ela só foi usada como instrumento político, de controle político, por parte do Estado, durante a ditadura, durante o Estado Novo, que foi instalado a partir de 37. Então, é durante o Estado Novo, a Justiça do Trabalho é criado antes, mas é durante o Estado Novo que ela vai vicejar, que o Estado utiliza ela como controle político, para que ele possa estar aqui e ser o intermediário nessas relações entre patrões e empregado. Então, olha só, o que é que se tem aqui, galera? A criação da referida instituição estatal. Qual é a instituição estatal? Vamos voltar? Qual é a instituição estatal? A Justiça do Trabalho. A criação da referida instituição estatal, da Justiça do Trabalho, na conjuntura histórica abordada. Qual é a conjuntura histórica? O Estado Novo, o governo ditatorial. Tá? Teve por objetivo. Qual foi o objetivo? Legitimar os protestos? Esse é o papel da justiça aqui? Que o Estado está no meio dela? O Estado vai simplesmente permitir as greves? Pelo contrário, as greves eram proibidas durante a ditadura do Estado Novo. Olha só, a letra C, oficializar os sindicatos plurais? Nem sindicatos plurais tinham. Os sindicatos eram classistas. Assegurar os princípios liberais? Pelo contrário, isso aqui é um autoritarismo.
é unificar os salários profissionais, pelo contrário, não vai unificar, até porque isso não é da Justiça do Trabalho. O papel da Justiça do Trabalho é justamente o quê? Ordenar. O Estado está ali, ó, ordenando, ou seja, sendo árbitro nos conflitos trabalhistas, ou seja, nos conflitos laborais. Então, resposta, galera, letra B de bola. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Não esqueça, hein? Baixar o link para que olhe a parte teórica e outras questões sobre essa aula e outras aulas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!